E hoje eu venho aqui, é muita satisfação estar aqui de volta na nossa casa depois de tantos meses, né? É verdade que de um modo bastante diferente, é impossível não estranharmos esse salão vazio, mas é a necessidade. Sempre lembrando, né? Eu tirei a máscara apenas para fazer essa intervenção, mas os amigos todos aqui estão muito bem protegidos. Para falar de um tema particularmente importante, particularmente grave dentro dessa temática da valorização da vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um aparente paradoxo, um completo paradoxo, eu diria, da existência humana, das nossas sociedades modernas ocidentais, que é o ato de tirar a própria vida no auge da juventude. Por quê? E o que nós podemos fazer? No que o Espiritismo nos ajuda a oferecer um apoio, oferecer um conforto para os nossos jovens que precisam tanto de ajuda nos dias que correm? Para que nós tenhamos uma ideia da dimensão do tema que nós estamos tratando aqui no nosso Lar Espírita, e no mundo, né, no Brasil, no mundo, neste mês de setembro, quem acompanha a internet, mídia, televisão, sabe que no mundo inteiro estão havendo palestras, falas, debates sobre a questão da valorização da vida. Eu trouxe alguns números, exatamente para que nós entendamos do que nós estamos falando, né? Para que nós tenhamos a exata ideia da dimensão da questão sobre a qual nós estamos tratando nestas semanas. No total, a Organização Mundial da Saúde estima que 800 mil pessoas tirem a própria vida. Para vocês terem uma ideia, isso representa um suicídio a cada 40 segundos. Ainda mais assustador é que pela primeira vez na história da humanidade há uma causa de morte mais importante do que as próprias guerras. Hoje no mundo tem mais gente tirando a própria vida do que morrendo no campo de batalha. Só no Brasil são mais de 12 mil suicídios por ano. E aí alguém pode dizer, mas 12 mil no universo de 800 mil não é tanta coisa assim, Vitor. A questão é que enquanto no mundo o número de suicídios está diminuindo, no Brasil está aumentando. Principalmente entre os jovens e os idosos. No Brasil, nos últimos anos, o índice de suicídio entre adolescentes cresceu 24%. Isso é muito grave. Grande parte desses números se concentra nas 6 maiores cidades do país, mas no interior o problema também é bem sério. Houve um aumento de 13% nos últimos anos apenas nas cidades do interior. O que torna o suicídio a segunda causa principal de mortes entre jovens no Brasil. E aí as fontes, por vezes, falam da faixa etária entre 15 a 24 anos, por vezes de 15 a 29 anos, mas ainda assim o número é bastante assustador e por si só nos coloca a necessidade, a importância de refletirmos sobre o tema. A valorização da vida não pode ser tratada como tabu. A valorização da vida não pode ser tratada como um tema a ser evitado. Ele precisa ser falado. Ele precisa ser tratado. Porque disso depende, muitas vezes, o auxílio a alguém que nós amamos muito e que precisa de ajuda. E aí é sempre importante, e eu já começo essa nossa conversa, sempre importante lembrar, referir e reforçar. Quando nós falamos de um tema tão sério quanto o suicídio, não há que se procurar culpados. Não há que se falar em culpa. É um problema sério no qual nós podemos ajudar, mas não há que se procurar culpados. A questão é multifacetada, extremamente complexa, e por isso não devemos nunca fazer comentários no sentido de procurar culpa. Não há culpa. É um problema que pode ser identificado e pode ser auxiliado. E é exatamente
na tentativa de conseguirmos identificar melhor essa questão, pensar melhor essa questão e assim podermos ajudar aqueles que necessitam desse auxílio, que estamos fazendo esse nosso projeto piloto, estamos oferecendo algumas reflexões sobre o tema na ótica da doutrina do conhecimento espírita. Então nos cabe perguntar, por que esse paradoxo tão estranho? O que nos diz a ciência, o que nos dizem os estudos acerca dessa coisa tão difícil, tão desconfortável, qual seja um aumento no número de suicídios e tentativas de suicídio precisamente na fase da vida que nós imaginamos que é a mais feliz de todas, a mais radiante de todas, a mais prenhe de oportunidades de todas, qual seja a juventude. Esse é um tema que eu escolhi trazer para a nossa reflexão, embora extremamente difícil, extremamente complexo de falar, porque é um tema que me toca pessoalmente muito de perto na minha atividade profissional, cotidiana. Eu sou professor. E todos os amigos que me ouvem, que me acompanham nesse momento, nessas reflexões, e que são profissionais da área do magistério, sabem o quanto muitas vezes é difícil nós identificarmos quando um jovem, quando um adolescente precisa de ajuda. E uma vez que nós identificamos, nós sabemos às vezes o quão é difícil nós tomarmos uma atitude para buscar auxiliar de algum modo. Afinal de contas, por que isso acontece? Num segundo momento, o que podemos fazer para ajudar? No que o conhecimento espírita me ajuda a buscar alternativas de auxílio a esse nosso irmão, esse espírito, esse companheiro de jornada que implora por auxílio? Nesse sentido, há vários estudos que buscam compreender as causas do suicídio entre os jovens. E esses estudos da área da psiquiatria, da psicologia, da sociologia, apresentam várias possíveis causas. É um problema complexo, multifacetado. Existem inúmeras razões possíveis para a busca por esse ato extremo e tão equivocado. Mas todos esses estudos, os mais recentes pelo menos, eles são unânimes em apontar 3 causas. E é sobre elas que eu quero comentar hoje com vocês aqui, a princípio. A primeira delas dá conta de uma dificuldade enorme dos nossos jovens de lidar com características próprias da sociedade contemporânea. Estamos falando aqui de uma sociedade de excesso de informação, excesso de cobranças, individualismo exacerbado, competitividade acima de qualquer coisa, entre outros elementos. Isso causaria uma dificuldade, uma angústia, uma ansiedade nos nossos jovens que, vamos convir, ainda não estão preparados para lidar com isso. Muitos de nós não estamos. É difícil nós podermos, nós, no alto aí da nossa pretensa vida adulta, dizer que nós sabemos lidar com esse mundo. Não, não sabemos. Antes mesmo de começar essa conversa, eu estava falando com meu grande amigo aqui, e nós estávamos falando como que, por exemplo, uma das medidas que nós tomamos para tentar lidar melhor com essa sociedade, com esse mundo, foi fechar as nossas redes sociais. Porque a gente não consegue. Se nós não conseguimos, o que dizer dos nossos jovens? Volto a essa questão em alguns minutos. Porque uma segunda razão que os estudos apontam são dificuldades de lidar com afetos, com relacionamentos. E a gente vai ver que isso está diretamente relacionado ao primeiro ponto. E o terceiro elemento, a terceira razão, é um sentimento de solidão sempre expressado por esses jovens, com muita frequência. Quantas vezes eu ouço solidão, abandono, desajuste com o mundo? E aí a gente se assusta. Porque nós tendemos a entender, a enxergar nesses jovens
potencial, vida, iniciativa, alegria. Nós, muitas vezes, nos deixamos influenciar, nos deixamos contaminar com a alegria desses nossos irmãos. Então, como falar de solidão, abandono, desajuste? E por que a gente às vezes não percebe isso? Então, vamos tentar entender brevemente, rapidamente, em leves pinceladas, essas questões, esses 3 pontos. Vamos tentar vestir os sapatos dos nossos jovens. Se você é jovem e está me assistindo, me acompanhando, agradeço demais a sua confiança no nosso trabalho, mas eu tenho certeza que talvez você vai se identificar com alguma coisa que eu vou falar aqui. No primeiro ponto, quando a gente fala de dificuldades para lidar com características próprias das sociedades contemporâneas, eu quero pegar uma questão específica. Nós podíamos falar de vários pontos. Mas eu quero começar pegando a ponta, o fio ali do novelo, para começar a puxar num tema que é muito caro a todos nós, mas sobre o qual muitas vezes nós não pensamos. O tema da felicidade. Pode parecer interessante, pode parecer estranho que eu diga para vocês que uma parte fundamental da dificuldade dos nossos jovens em lidar com o mundo moderno é a busca pela felicidade, que é também o nosso problema, a nossa dificuldade. Todos queremos ser felizes. Todos queremos ser felizes. Todos queremos ter manhãs Doriana, acordar sorrindo, família em torno da mesa. Todos queremos. A questão é, todos nós buscamos a felicidade, mas nós sabemos que felicidade que nós estamos buscando? Esse é o ponto. Porque ao mesmo tempo que o mundo nos cobra felicidade, ele nos apresenta concepções de felicidade que não necessariamente são verdadeiras. Há muitos anos atrás, alguns séculos atrás, com todas as suas vicissitudes, com todas as suas questões, felicidade, muitas vezes, para a imensa maioria das pessoas, estava relacionado com religião, a busca da divindade, o cumprimento do dever, o trabalho bem cumprido. Nós tínhamos um bom dia de trabalho, chegávamos em casa, tínhamos uma esposa que nos amava, filhos que com seus problemas também nos amavam e nós a eles, e isso nos tornava felizes. Hoje, não é isso que se cobra de nós. Vivemos uma sociedade de consumo. O que se vende para nós e nossos jovens é a felicidade através da compra. Nós não somos felizes a partir do momento em que acompanhamos um belo pôr do sol. Nós somos felizes quando compramos um iPhone de última geração. Somos felizes quando temos um videogame. Somos felizes quando temos um tênis bonito, uma roupa da moda. Somos felizes quando podemos ir numa festa com os nossos amigos e nos apresentar no mesmo nível que eles. Somos felizes quando nosso pai tem um carro bacana. Somos felizes quando estudamos em uma escola legal. Somos felizes quando nos acham bonitos, embora nós não saibamos muito bem o que é ser bonito, porque ninguém nunca nos diz. Somos felizes quando somos populares. E aí as coisas vão se acumulando, porque não é todo mundo que consegue comprar iPhone todo ano, não é todo mundo que consegue comprar roupa da moda todo ano, e de acordo com os padrões vigentes no mundo moderno, não é todo mundo que se enquadra numa concepção de beleza. E aí vem as ansiedades, e aí vem as cobranças. Meninas, meninos lindíssimos que se acham feios. E aí a gente não entende. Para com isso, moleque, você tá de frescura, você é lindo. Não, ele não tá de frescura, ele realmente se acha feio. Porque é assim que a sociedade o apresenta. Meninas que, se não se parecerem com a modelo da capa de revista, nunca vão estar satisfeitas consigo mesmas. E aí entram nas redes sociais. E o que encontram? Geralmente nós entramos na rede social quando? Quando nós estamos em casa, de papo pro ar,
às vezes um pouquinho chateados por alguma questão ou apenas entediados. Nós entramos na rede social quando estamos entediados. E o que encontramos? Pessoas 100% felizes, 100% sorridentes, 100% curtindo uma viagem, uma nova aquisição, e nós não temos isso. E nós começamos a nos comparar com essas pessoas. E aí nós começamos a querer também parecer felizes. E aí começam as guerras pelos likes, pelos seguidores. E quanto mais likes eu tenho, mais feliz eu me sinto. Só que é uma felicidade efêmera. Do mesmo jeito que nós compramos um iPhone e saímos da loja radiantes apenas para no dia seguinte percebermos que ele é um celular como o anterior que nós tínhamos, a felicidade, a empolgação pelos likes se vai muito rapidamente. E aí nós precisamos de mais likes, e precisamos de mais posts, e precisamos mais parecer, e precisamos mais que ser notados, e continuamos correndo atrás de algo que nós não dominamos em absoluto. Nenhum de nós aqui, meus caros amigos, tem o poder de controlar o modo como as pessoas nos veem. Só que muitos de nós adultos conseguimos lidar com isso. Os jovens ainda não aprenderam. Então, vem a ansiedade, vem a depressão e os sentimentos, as ideações, muitas vezes de autoeliminação. Essa é uma questão muito cotidiana. Mas a gente vai ver daqui a pouco que a solução para isso não é cortar a rede social. Em hipótese alguma, ela é um instrumento muito interessante, muito bom. Nós estamos trocando essas reflexões por uma rede social. Não é que nós não devamos ter roupas bonitas, tênis, sair, nos divertir, não é disso que eu estou falando. A questão é a importância que nós damos para isso. Voltamos a isso em alguns minutos, porque relacionado a esse problema do mundo moderno, fácil perceber, nós nos sentimos vazios. Nós sentimos que as pessoas não nos aceitam como nós somos. Nós sentimos que nós estamos fora de lugar. E muitas vezes a nossa impossibilidade de atender aos padrões leva ao segundo ponto desta lista. Se nós não obedecermos a uma determinada regra de conduta, a determinados padrões de consumo, provavelmente teremos dificuldade de lidar com afetos, com relacionamentos. Porque, afinal de contas, vivemos num mundo de aparências. É difícil a gente conhecer uma pessoa a fundo, e isso causa dificuldades. E aí, já estamos angustiados por conta do mundo que nos cerca. E aí a gente percebe que ao buscar auxílio naqueles que deveriam estar conosco, nos apoiando, muitas vezes eles não estão lá, porque eram também aparência. E aí vem as dificuldades de lidar com afetos e relacionamentos. Já estamos vulneráveis. E quando nós estamos vulneráveis, um acontecimento absolutamente trivial e cotidiano. Meu namorado não quer mais ficar comigo. Normal, absolutamente trivial e cotidiano, mas nós estamos vulneráveis. Isso significa mais um golpe na nossa saúde emocional. Se nós não conseguimos nos achar nos padrões, se nós temos dificuldade com relacionamento, é claro que eu vou me sentir sozinho. É claro que eu vou me sentir abandonado. É claro que eu vou me sentir desajustado com o mundo. E aí, se o mundo não me quer, eu não vou sair do quarto. Eu vou ficar deitado na minha cama, chorando, dormindo, porque o mundo não me quer. Então eu vou me vingar do mundo também não o querendo. O risco dessa atitude é fácil de prever. Então percebam, meus amigos, quando os nossos jovens demonstram essa ansiedade, demonstram essa dificuldade, não é frescura. É preciso dar atenção. E aí vem a outra parte dessa nossa conversa. O que nós podemos fazer? Como que o Espiritismo pode nos ajudar a refletir, a direcionar, a guiar os nossos jovens para sair desse buraco, que acreditem. E eu sei que os amigos que me seguem vão puxar pela memória
e vão lembrar de coisas que se relacionam ao que eu estou falando. Eu estou falando aqui para você, olhando aqui na câmera, mas atrás está o meu grande amigo aqui. Eu estou falando aqui, ele está olhando para cima, está puxando pela memória. Eu sei que todos nós fazemos isso. Eu estou com várias memórias na minha cabeça aqui. Se nós não temos culpa do que acontece, nós, entretanto, podemos ajudar. E no que o Espiritismo nos ajuda? Ora, de novo, eu poderia puxar vários elementos do Espiritismo, mas eu vou ficar em apenas alguns que eu considero aí principais para não nos estendermos muito. Eu acho que esse é um tema que precisa ser muito refletido e eu quero deixar esse tempo para que vocês reflitam entre vocês, na sua família. Um primeiro ponto, o nosso amigo Vanderlei já expressou, já falou maravilhosamente bem na semana passada. É necessário saber ouvir. É necessário estar próximo. É necessário demonstrar apoio, compreensão. Porque é verdade, a doutrina nos ensina que nós não podemos carregar a cruz do outro, mas nós sempre podemos ajudar o outro a torná-la ou a percebê-la como uma cruz mais leve. Então, não podemos nos esquecer, e a doutrina espírita nos diz isso muito bem. E esse é um primeiro princípio que eu quero refletir com vocês. Lembrá-los que nós podemos falar para os nossos jovens, que nós podemos guiar os nossos jovens. Nós somos espíritos imortais. Primeiro ponto. Quantas vezes nós, espíritas, nos lembramos efetivamente de que somos espíritos imortais? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quantas vezes nós efetivamente nos lembramos disso? E quantas vezes nós conversamos sobre esse tema com os nossos jovens? Se nós somos espíritas, nós deveríamos dizer isso para eles. Porque uma das questões da nossa sociedade moderna é que as pessoas perderam ou simplesmente não sabem mais como chegar a Deus. E se as pessoas não sabem como chegar a Deus, elas perdem a capacidade de descobrir a si mesmas. Porque nós somos feitos à semelhança de Deus. Se eu não consigo buscar a Deus, eu não consigo buscar a mim mesmo. Quantas vezes nós conversamos sobre a imortalidade da alma? Um princípio pétreo, basilar do nosso conhecimento espírita. Não é possível ser espírita e esquecer que a alma é imortal. E por que isso é basilar? Porque quando nós colocamos a eternidade, a imortalidade da alma, face a face com os nossos problemas do cotidiano, eles se transformam em grãos de areia. E é isso que muitas vezes nós, quando estamos no fundo do poço, implorando por ajuda, precisamos ouvir, precisamos nos lembrar que a nossa existência é um segundo na vida do espírito. A imortalidade da alma nos permite enxergar o mundo como se nós estivéssemos no alto da montanha. Lá embaixo, o caminho parece fechado, cheio de mato, com obstáculos enormes na nossa frente. Aí a gente sobe na montanha e vê, mas é claro, porque aí tem um espinhadeiro. Olha ali do outro lado, picadinho, é só seguir por ali. A ideia, a lembrança de que a alma é imortal nos permite esta visão, este voo panorâmico. E os nossos problemas se tornam mais leves, mais efêmeros. E aí, segundo elemento da doutrina que pode nos ajudar a guiar os nossos jovens. E você, jovem que está me ouvindo, que está me acompanhando, lembre-se disso. Você que está buscando conhecimento espírita, você que quer ajudar os seus amigos, que identifica essa dificuldade nos seus amigos, fale sobre eles. Se você acredita no espiritismo, sobre a imortalidade da alma. E se você acredita no espiritismo, o segundo princípio nos ensina que nada acontece por acaso. E que Deus é soberanamente sábio, justo e bom. Ora, se nada acontece por acaso, e se Deus é soberanamente sábio, justo e bom, não faz sentido pensarmos em sofrimento e dificuldade como punição. Deus não pune, porque Ele é soberanamente bom. Cabe pensar
nos sofrimentos e nas dificuldades da vida como aprendizado, como resgate, variando o caso, de débitos que nós contraímos no passado. E se é resgate de débitos do passado, é uma oportunidade santa de nos tornarmos melhores, de quitarmos nossas dívidas, de nos reconciliarmos com nosso irmão que muitas vezes nós prejudicamos. Lembro aos amigos, aos jovens que me ouvem, um princípio básico da química, né? Vocês devem estar em idade escolar ou não faz muito tempo que passaram por ela. Lembrem-se do carbono. O carbono ele pode ser grafite, mas ele pode ser diamante. Qual que é a diferença entre o grafite e o diamante? É que o diamante nada mais é que um grafite, mas que passou por milênios de pressão e temperatura extremos. O grafite nunca vai se tornar diamante se ele não passar pelas dificuldades e provações da pressão extrema e da temperatura extrema. Assim é também com o espírito. Então, aqui reside a ideia da doutrina, né? Claro, é bem difícil a gente agradecer o sofrimento como nos pede Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas se nós não somos capazes de agradecer, pelo menos compreendamos. É para o nosso bem. Nós sairemos melhores disso. É para o nosso bem. Terceiro princípio do Espiritismo: nunca estamos sós. Seja entre amigos encarnados ou amigos desencarnados, sempre teremos alguém para nos auxiliar. Nós nunca estamos sós. Por mais que o mundo pareça contra nós, nós nunca estamos sós. Lembremos-nos de que o nosso mestre morreu sozinho na cruz, abençoando aqueles que o matavam, porque ele sabia que a morte não existia. Por isso ele é o nosso mestre. Então, todas as vezes que você achar que está sozinho, lembre-se, não, você não está. Busque a sintonia dos bons amigos e você encontrará. Nós espíritas acreditamos nisso e nós vivenciamos isso. Agora, cautela. Nós nunca estamos sós porque temos amigos, mas nós também nunca estamos sós porque nós temos os nossos desafetos. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós temos débitos a quitar. Nós temos defeitos a corrigir. Então nós temos amigos aos quais provavelmente nós devemos alguma coisa. Isso deve nos assustar? Não! Isso nos coloca uma outra necessidade, um outro instrumento único que nós temos para lidar com a depressão, com a ansiedade, com os pensamentos de autodestruição, a oração. Porque a oração eleva o nosso padrão vibratório e nós espíritas sabemos que tudo é uma questão de vibração. Nós nos afinizamos com amigos que vibram no mesmo padrão que nós. Ora, vamos pensar no mundo encarnado. Nós temos por amigos aquelas pessoas que pensam mais ou menos parecido conosco, que têm os mesmos valores que nós, que gostam das mesmas coisas que nós. E nós nos afastamos, naturalmente, das pessoas que são diferentes. Assim também é no mundo espiritual. Se você ora, se você sobe o seu padrão vibratório, você sai do alcance dos nossos amigos, que vem nos cobrar dívidas ou aos quais nós temos dívidas e nos aproximamos dos amigos que querem nos ajudar. A importância da oração. Por isso que o Espiritismo diz: a oração nos liga a Deus, mas também é um remédio santo para qualquer problema que nós tenhamos. E aí vem o quarto ponto que pode nos ajudar na doutrina espírita. Aquele que nos lembra que nós somos pequenos, que nós estamos em constante evolução, mas que nós ainda temos muito que aprender. O que nos recomenda humildade, muita humildade, para nós lembrarmos que nós somos tão pequenos, e se nós somos tão pequenos, nós não temos ainda condições plenas para entender a realidade das coisas. Nós não conseguimos captar, entender ainda os planos superiores para o mundo e para nós.
Nós ainda não sabemos, muitas vezes, sequer pedir coisas para a gente. Quantas vezes a gente se pega pedindo para a divindade coisas que na verdade não vão nos ajudar, apenas nos criar problemas? Porque nós ainda somos pequenos, ainda somos humildes, ainda somos crianças espirituais. Precisamos evoluir. E aí a importância da fé. O que é a fé? É a crença. Aliás, não é crença. É o conhecimento de que nós somos tão pequenos que não faz o menor sentido a gente querer que as coisas ocorram do nosso jeito, no nosso tempo. Porque nós não sabemos como que as coisas devem acontecer. Então nós precisamos ter fé que alguém mais sábio do que nós traçou caminhos mais retos para a nossa caminhada. Então, se em algum momento tudo parece estar dando errado, se os seus planos não funcionam, se tudo parece contra nós, lembre-se, tudo vai ficar bem. Tudo sempre vai ficar bem. Mesmo que a gente não saiba como. Porque nós temos amigos a nos guiar. Tudo vai ficar bem. Isso é o que o Espiritismo nos ajuda a pensar. E finalmente, um quinto elemento que eu quero trazer para vocês, e que talvez eu acho que serve aí para fechar um pouco essa questão. Sendo espíritas, nós sabemos que o espírito é imortal, como nós vimos há pouco, no nosso primeiro ponto. Portanto, se o espírito é imortal, nada há que cogitar sobre suicídio, porque ele não resolve nada. Ele não só não vai resolver os nossos problemas, como vai agravá-los. Vão nos trazer novas dívidas, novos débitos que nós teremos que resolver no futuro, mas teremos oportunidade para fazê-lo. Deus, sendo soberanamente justo e bom, não quer que ninguém se perca. Então nós teremos oportunidade sim para corrigir, para nos melhorarmos, para nos curarmos desse problema. Nós sempre teremos essa oportunidade. Mas por que eu vou criar um outro problema tentando fugir daqueles que eu poderia estar resolvendo agora? Fica até meio antirracional, né? Então, para não ter que resolver os problemas dessa encarnação, eu acabo com ela criando novos? Ora, para um espírita isso não faz muito sentido. Então, se nós conhecemos, temos contato com jovens no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, e nós identificamos nesses jovens dificuldades como as que nós comentamos, nos aproximemos, ouçamos, vamos ouvi-los. E quando possível, quando a abertura se der, que tal a gente colocar algumas questões nesse sentido da imortalidade da alma, desses pontos da doutrina? Porque vejamos, se nós adotamos esses 5 pontos, como é que ficam os 3 elementos que mais levam à ideação suicidas entre os nossos jovens? Ora, se eu penso nesses 5 pontos, para mim fica muito claro que a sociedade contemporânea não é algo que deva sugar as minhas energias, não é algo que eu devo entender como inimigo, mas sim como uma oportunidade de aprimoramento pessoal. É uma lei divina, a lei de vida em sociedade. Nós não podemos melhorar sem o contato com o próximo. Nós não podemos melhorar sem as dificuldades do contato com o próximo. Nós não podemos evoluir sem a oportunidade de auxiliar ao próximo. Então, aquilo que nós entendíamos como algo que nos entristece, que nos coloca na cama, se torna oportunidade de trabalho. Por isso que ajudar o próximo faz tanto bem. A gente se sente tão bem, tão feliz. Porque nós estamos cumprindo uma das leis divinas. A vida em sociedade é uma oportunidade. Estejamos aonde estejamos. Saibamos aproveitá-la. Encaremos como uma oportunidade. Com a coragem, com a vivacidade que é própria de todos nós quando somos jovens. Jovem nada tem a ver com idade. Os jovens de hoje, muitas vezes, são espíritos muito mais antigos que nós, velhos. Juventude tem a ver com postura diante da vida, com entender os problemas e encará-los com alegria e com coragem.
E aí, se eu entendo a vida em sociedade como uma oportunidade, eu enxergo no meu irmão alguém que tem as suas próprias dificuldades, que tem as suas próprias necessidades e que precisa ser ajudado. E aí eu resolvo as minhas dificuldades com afetos, com relacionamentos. Porque do mesmo jeito que nós buscamos a felicidade, mas muito pouco paramos para pensar qual felicidade, afinal de contas, eu estou buscando, nós também buscamos o amor, mas poucas vezes paramos para perguntar que amor é esse que eu estou buscando. Ora, o Espiritismo nos dá uma bela definição de amor. Jesus nos dá uma bela definição de amor. Ele nos deu provas desse amor pela sua atuação. Este segundo problema se transforma em mais uma oportunidade. Amor não é apenas um relacionamento romântico, de novela, de filme, seriado. Amor é muito mais do que isso. E quando a gente entende isso, as dificuldades de lidar ficam bem mais leves. E aí, se eu entendo a vida em sociedade e a vida com o próximo como uma oportunidade de trabalho, não há que falar em solidão. Nós estamos cercados o tempo todo. Nós temos amigos o tempo todo. Nós temos amigos bons e amigos não tão bons o tempo todo. A nos ajudar e a buscar não nos ajudar. Mas cabe a nós decidir de qual nós queremos nos aproximar. E lembrem-se sempre, lembremos sempre, o amor é algo muito importante, mas ele não é autoevidente. O que eu quero dizer com isso? Digam eu te amo para as pessoas que você ama. Isso é importante. Na nossa sociedade é muito fácil criticar, a gente sempre vai achar muitas pessoas para nos criticar e nos colocar para baixo. Mas muitas vezes um eu te amo, um você é especial para mim, salva o dia. Se você conhece um jovem de quem você gosta muito, diga para ele. Se você é jovem e gosta muito do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, da sua família, diga também. Dizer eu te amo não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Dizer eu te amo não nos apequena e não nos humilha, nos engrandece e nos torna mais próximos do ideal de Deus e do ideal de amor que Jesus nos ensinou. O amor não é autoevidente. As pessoas não têm como adivinhar quando nós gostamos delas. Dizer eu te amo é um ato de caridade. E é um ato que faz bem para nós mesmos. Então, meus caros amigos, minhas caras amigas, eu quero terminar essa nossa conversa deixando esse recado. Aproximem-se, busquem entender o que está acontecendo e nunca, por favor, nunca menosprezem ou diminuam as dificuldades dos nossos jovens. Elas são muito reais. Nós também já fomos jovens, nós sabemos como é que é. Não é porque nós passamos que todos vão passar. Porque eu garanto, muitos poucos de nós efetivamente passaram pela adolescência e pela juventude sem nenhuma cicatriz. Por que nós vamos querer que os nossos jovens tenham as mesmas cicatrizes que nós? Não faz muito sentido. O Espiritismo nos ajuda a encarar melhor essas fases difíceis que nós temos. E para nos despedir, eu quero deixar um poema, uma psicografia muito importante, muito linda sobre o tema suicídio e juventude, para que nós possamos refletir, levar para as pessoas que nós amamos. É do livro Caminhos para o Amor e a Paz, psicografia de Raul Teixeira, e nos diz o seguinte: coisa mais triste é ver como o suicida tenta dar cabo de sua própria vida. Busca matar em si o que é imortal. Todo suicídio é uma patologia que envenena a razão dia por dia a constituir-se em lamentável mal. A vida é um patrimônio tão grandioso do Criador para que seja ditoso cada ser que vem laborar no mundo. Cada corpo é uma bênção valorosa no qual o ser encarnado se entrosa para alcançar o progresso fecundo. Seja ele são, repleto de saúde, seja marcado por tormento rude, todo o corpo é um dom do Criador. Respeitá-lo é caminhar para a vitória, bem usá-lo é conquistar toda a glória
que só alcança quem se arrima no amor. Junto ao corpo é importante ter cuidado, é preciso que seja bem pensado tudo que possa envolver o nosso soma. Pois no correr dos dias tudo morre, a vida entre nossos dedos escorre e a desencarnação o corpo toma. Que o corpo com responsabilidade seja explorado sem perversidade para obedecer à lei do descanso. Nosso corpo é instrumento de progresso, ajudando a alijar o mal pregresso, para que de fera o homem seja manso. Ó juventude, busca em Cristo a rota que o Evangelho luminoso denota e o Espiritismo traz como incentivo. Valoriza teu tempo que na terra para ti chances divinas encerra, para que vivas feliz com bom motivo. Abre mão desses vícios cotidianos, que entre costumes torpes quanto insanos matam-te o corpo, ficando frustrada. Ama a vida, o teu corpo e tudo mais, que se te agrega para que tenhas paz, pondo mais luz nos passos da tua estrada. Matar-te, jovem, nem de brincadeira, mergulha nessa vida verdadeira que o Cristo veio aqui sedimentar. Trabalha, estuda, chora se preciso, segue feliz, nunca estando indeciso, vivendo sem nunca desanimar. Muito obrigado a todos por me acompanhar até aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.